Boa noite, a paz seja com todos nós. Glória a Deus que podemos nos encontrar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje não tem foto, Renan, não está tirando foto hoje. Amém? Boa noite para quem está online, para quem está assistindo nessa noite, quem vai assistir em algum momento. Que o Espírito Santo te pegue por dentro, que faça abrir o teu entendimento, o teu coração. Aleluia, Deus é bom. As crianças vão lá para o cultinho. Aleluia. Parabéns, Renan, pela inauguração hoje. Deus te abençoe. Continue adorando ao Senhor, continue tendo a simplicidade de um adorador, porque tudo que agrada o coração do Pai é a simplicidade. Deus é um Deus de simplicidade. Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi com uma vasilha e uma toalha. Amém? Vamos lá então, queridos. Hoje nós vamos falar da mão que grudou na espada. Um relato assim extraordinário dos valentes de Davi. Então a gente vai ler dois textos agora e depois vamos vendo outros, tá? 1 Crônicas 11, verso 12. Deixa eu botar aqui o o roteiro sempre chega atrasado. Isso é sofrer, eu vou te contar. Glória a Deus. Acho que ele está com o volume de novo. Vamos ler então 1 Crônicas. Se tiver algo que vocês me avisam daí, tá? 1 Crônicas 11, 12 ao 14. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros do rei, ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. Amém? Agora vamos ler 2 Samuel 23, verso 9 e 10. 2 Samuel 23, verso 9 e 10. Depois dele, Eleazar ben Dodô, quer dizer filho de Dodô. Eleazar, filho de Dodô, neto de Arruí, meu pai, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra, quando o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Amém? Nós vamos aprender hoje, querido, que um milagre nunca acontece por acaso. Um milagre não acontece por acaso. Toda vez que você vai ler na palavra de Deus um milagre,
toda vez que você vê o efeito milagroso do Senhor, toda vez que você vê que o Senhor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Deus operou um milagre. Esse milagre não aconteceu por acaso, esse milagre foi provocado. Alguém provocou o milagre. Outra coisa, basta uma única pessoa. Basta uma única pessoa para que o milagre aconteça. Nós vamos ver hoje, irmão, se você um dia tiver tempo de ler os feitos dos heróis de Davi, dos guerreiros de Davi, dos campeões de Davi, nesses dois textos ele cita esses campeões. O camarada que vem antes desse Eleazar, o cara não era, olha o cara era fraquinho, ele pegou a lança e atirou contra o inimigo, sem ler aí na Bíblia, ele atirou contra o inimigo. Quantos soldados você acha que ele conseguiu matar atirando a lança? Uma única vez. Quantos inimigos ele conseguiu derrubar? Com uma não é para ler cabelo, não, ó, com uma tirada de lança. Quantos você acha que ele conseguiu matar? Quem aqui? Chuta aí. Se você não leu, pode dizer qualquer número. Quanto? Uma. Quem acha que foi mais? Tu sabe? Tu sabe. Quantos foi? Numa versão diz 800. Ele atirou a lança e ele derrubou 800. Aí você diz, mas o cara que escreveu exagerou nesse negócio. Aí tem a outra versão que é mais, vamos dizer, mais realista. Ele matou 300. Olha, como é que um cara desse atira uma lança e ele, com um só golpe, mata 300? E se a gente se espanta com esse homem que com um golpe mata 300 com uma lança, a gente se impressiona ainda mais com esse Eleazar. Porque a Bíblia diz, eles estavam num campo de cevada, num território que eles haviam conquistado e que estabeleceram ali como dizer, daqui não passa. Mas aí os filisteus vieram. Os filisteus avançaram contra o exército que estava com Davi. E a Bíblia diz que todos eles temeram, que todos eles ficaram com medo dos filisteus e fugiram, recuaram. E aí, numa versão diz que Davi ficou sozinho, noutra versão diz que Davi ficou com ele mais um, ou mais dois. Mas a questão é que, quando Eleazar viu que Davi tinha ficado, que todos fugiram, que todos recuaram, ele pegou a espada e ele se colocou no meio do campo, sozinho, pegou a espada, se colocou no meio do campo, sozinho, olhou para os filisteus, que era um grupamento, era um exército, era muita gente, e ele pegou a espada e no coração dele ele gravou assim, ó, daqui ninguém vai passar. E como diz, sangue nos olhos, e se botou na luta contra os filisteus. Ele lutou com tanta, essa batalha, ela foi tão intensa, ela foi tão algo assim, tão, como é que eu vou dizer, tão visceral, ela foi uma coisa assim, tão terrível para Eleazar, que a Bíblia diz que a mão dele grudou na espada. Ele teve uma cãibra, na linguagem de hoje diz que ele teve uma cãibra, que a mão fechou na espada, e ele não conseguia, terminou a luta e ninguém tirava a espada da mão dele. E aí ele foi lutando, ele foi lutando, ele foi lutando. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas ela diz que foi naquele dia, então foi um dia de luta. Ele, talvez mais Davi, talvez mais um, mas a questão é que aquele homem que estabeleceu um limite e decidiu lutar contra o inimigo,
ele conseguiu vencer um homem. Eu tomei nome aí, um homem. Irmão, a gente vê, a Bíblia ela fala umas coisas que a gente fica assustado. A Bíblia diz que um dia 135 mil homens cercaram para lutar contra o rei. E aí eles começaram a orar, eles começaram a clamar. E naquela noite, Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. Você sabe que em Apocalipse ele diz: eu vi um anjo forte. Eu fico pensando, qual é que é o fraco então? Eu vi um anjo, se o anjo fraco desceu e sozinho, um anjo, sozinho, 135 mil homens morreram naquela noite, porque o anjo passou por ali. E quando eles acordaram pela manhã, todo o exército inimigo estava morto. Tá, mas é um anjo, né? É um anjo. Agora nós temos um homem comendo de feijão e arroz, como nós, come churrasco igual a gente. Um homem que anda de pé, que é um ser humano, que decide no seu coração, movido por coragem, por lealdade, por fé, por convicção, ele enfrenta essa batalha sozinho, e sozinho o exército inimigo é vencido, o exército inimigo é derrotado. Ele não teve medo, ele não tomou a vida dele como mais importante do que os outros, ele não teve medo da quantidade do exército inimigo, ele não teve medo de morrer na batalha. Ele colocou aquilo no seu coração e foi para a batalha. O que nós precisamos aprender aqui? Nós vamos aprender muita coisa. Nós vamos aprender primeiro, irmãos, que a gente tem que aprender a não recuar. Quando a gente estabelece, quando a gente avança na nossa vida com Deus, a gente tem que aprender a não recuar, a não abandonar o lugar onde a gente conseguiu avançar diante do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, irmão. Preste atenção no que diz Mateus 11, verso 12. Mateus 11, verso 12. Olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer. Ele diz ali, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Os que se esforçam se apoderam dele. Ouve o que eu vou te dizer. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. Se você não ouviu, talvez crie uma crise no seu coração. Quem disse que Deus te chamou para você ter uma jornada feliz? São os homens. Jesus, ele diz para você que você tem que aprender a se esforçar, que você tem que aprender a ser violento com as questões do reino de Deus. Como assim violento? Irmão, você já foi no estádio assistir uma partida de futebol? Quem já foi no estádio? Muito bem. Você é aquela pessoa que, por ir no estádio, já vê. Eu, por exemplo, nunca fui. Minha filha já me pediu 500 vezes. Eu disse: não vou, não tenho interesse, não quero, não faço a menor vontade de ir. Ah, pai, vamos. Não quero saber. Não, eu imagino aquele mundaréu de gente. Não. Eu prefiro, já nem assisto mais, nem na TV. Antes ainda assistia na TV, agora nem na TV. Mas se você já foi no estádio, mostra que você é um torcedor visceral. Você é um torcedor que quando sai um gol, você faz assim, gol. É assim a tua torcida. Ah, é gol, viu lá fulano, sai gol. Não, irmão, eu imagino que a gente via na televisão, o pessoal vai se mata, berrando, gritando, termina o jogo, a pessoa não tem mais voz, acabou a voz. Por quê? Porque ele põe tanta força, tanta energia naquilo ali, naquela comemoração que ele faz, que vai a sua força. Ou vai no show. Você já foi no show ao vivo? Quem foi no show ao vivo? É a mesma coisa. Eu duvido que você vai no show ao vivo porque gosta muito.
Aí você chega lá e o cantor está cantando a música que você gosta, e aí você fica, mal abre a boca. É assim? É assim quando você foi lá? Não. Canta junto. Se qualquer canta mais alto que o som que está lá ligado. Não importa se está desafinado. Você quer botar para fora aquela emoção. Amém? Agora vamos adorar a Deus. Agora vamos adorar a Deus. Cadê a vida? Cadê a violência? Cadê a vontade? Cadê a força? Cadê a vitalidade? Cadê o amor? Cadê a paixão? A paixão pelo time era maior, a paixão por aquele músico era maior. Aí quando chega para Jesus, meu Deus, levanta a mão, tem que levantar a mão, meu Deus do céu. Então Jesus está dizendo assim, a gente tem que aprender que os que avançam no reino, os que progridem no reino, são aqueles que estão dispostos a serem mais violentos, mais esforçados, aqueles que estão dispostos a verdadeiramente colocar tudo na mesa por causa do reino de Deus. Tudo na mesa para avançar no reino de Deus. O que mais que a palavra de Deus diz? Para nós que estamos nos movendo, agora veio outro também. O que é isso agora? Vamos chamar a cachorrada da rua toda? Fazer dupla aqui? Entenda que na caminhada com Deus, no reino de Deus, nós precisamos aprender a ser esforçado, empenhado, violentos com nós mesmos, violento com a nossa própria vontade, com aquilo que nós queremos. Porque eu imagino que muitas vezes chega no domingo, aí o pessoal resolve viajar para tudo quanto é lado, passeia para lá, passeia para cá, vai não sei aonde, vai para a lagoa, vai para o mato, vai pescar, vai passear, vai para lá, vai. Aí chega de noite, na hora de ir no culto, eu hoje estou cansado. Jesus vai entender. Jesus vai entender que eu estou cansado. Tá, mas daí onde é que fica Jesus nessa conversa aí? Por que você não separou tempo para estar com Jesus? Né? Mas é porque às vezes não é tão importante. Isso é verdade. Não é tão importante. E o que a gente precisa entender? Vamos lá. O que Jesus ofereceu? Jesus não ofereceu uma jornada feliz. Diga para o irmão do seu lado: Jesus não te ofereceu uma jornada feliz. Irmão, se você quer uma jornada feliz, você não vai se achar no reino de Deus. Se você quer uma vida tranquila, irmão, você não vai se achar no reino de Deus. Se você está buscando uma jornada feliz, uma tranquilidade, eu quero só paz, pastor, pastor, eu sou zen. Então você não vai se achar no reino, porque o reino não é um lugar para ser zen. Não é um lugar para ser zen. Ou você é, ou você não é, ou você encara. Ou eu entendo que o cara tem que ser muito homem, muito macho, a mulher tem que ser muito mulher para abraçar o reino de Deus. Porque se for meia boca, irmão, não encara, não enfrenta, não suporta. Olha só o que fala Mateus 7,14. O que fala Mateus 7,14? Vamos lá. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, é algo difícil e nem todos estão dispostos a abraçar aquilo que Deus propôs a ele, aquilo que Jesus está propondo a ele. Então vamos ver o que mais. Vamos lá. Então a nossa vida com Deus, irmãos, Deus está falando de territórios. A nossa vida com Deus, a
gente vai avançando com o Senhor, a gente vai avançando territórios. Eu tenho falado com bastante frequência sobre isso. A gente vai se expondo ao Evangelho do Reino, e quanto mais a gente vai se expondo, mais Deus vai nos abrindo o nosso entendimento. A Bíblia diz que Paulo teve as escamas caídas. Ela diz que o Senhor precisa abrir os nossos ouvidos, que o Senhor precisa abrir o nosso coração, que o Senhor precisa abrir os nossos olhos, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente avance no reino. E quanto mais nós vamos avançando, mais nós estamos como Eleazar. E nós precisamos parar ali e dizer: bom, eu não posso recuar. Presta atenção. Presta atenção. A vida fora do reino de Deus, irmão, se você, eu vou descansar, eu vou ficar em casa, eu vou tirar meus pés para cima, eu não vou fazer nada, beleza, você está descansando, amém, glória a Deus. Agora, nas coisas de Deus, não existe eu vou descansar de Jesus. Não existe, eu vou parar, eu vou dar uma parada. E como é que as pessoas dizem? Não é dar uma parada, elas dizem outra coisa. Como é que é? Não tempo, vou dar. Não existe isso, irmão. Porque quando você para, você não está parado, você está retrocedendo. Às vezes você lutou para enfrentar, para chegar num determinado lugar em Deus. Você se empenhou, você se esforçou, você se dedicou, você orou, você aprendeu, enfim. Aí, num dado momento, você resolve parar. Quando você parou, o mundo não parou, o inferno não parou, o diabo não parou, os outros seguiram nesse caminho, e você, na verdade, está retrocedendo. Você está ficando para trás, você está perdendo território. E quando a gente perde território, é mais ou menos assim, irmão. Se você disser: eu não quero mais Jesus, eu agora vou dar uma parada, eu agora vou descansar um pouco, eu vou dar uma maneirada, estava sendo muito radical, agora eu vou ser mais assim, mais light, esse negócio de estar sempre na igreja, eu vou parar com isso e tal, não sei o que. A hora que você decide: eu vou parar, eu vou diminuir o meu ritmo agora, eu quero levar a vida mais tranquilo, mais leve. Nessa hora, irmão, ali na porta, o capeta tem um carro te esperando, tem um barco ali te esperando, e ele vai te levar para o lugar mais longe que ele puder de Deus. O mais longe que ele conseguir te levar, ele vai te levar. Eu aprendi que aqui em São Gabriel os crentes se desviam, ou é no carnaval, ou é na semana farroupilha. No carnaval eles começam: ai meu Deus, aí eles vê as coisas de carnaval e começam, aí começa a lembrar porque cantava lá, porque dançava, porque não sei o que, lembrava dos desfiles, e ficava naquela fissura do carnaval, se perdia. E aí, irmão, a questão é bem simples. Você vai, ele vai te levar o mais longe que você puder. Você pensa que depois é fácil voltar? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. O caminho é muito mais tortuoso. O esforço agora para voltar onde você estava é muito maior. Lá onde você estava, no lugar que você estava em Deus, que você estava ali firme, enfrentando batalha, enfrentando a si mesmo, porque nem sempre é o diabo que você tem que enfrentar, você sabia? Não é sempre o diabo, não fica nessa não. Muitas vezes o problema é você mesmo, é a tua vontade, ou a fraca vontade, a preguiça, as outras coisas que vão se colocando e vão se tornando um impedimento para a tua vida com Deus. Você tem que lutar consigo mesmo, você tem que lutar com a tua própria vontade. Não, eu vou estudar, eu vou para o culto, eu vou para a palavra, eu vou assistir a live, eu vou fazer, eu não vou ficar em casa, tá enfrentando a si mesmo. Não é o diabo, você está lutando contigo mesmo. Só que esse lugar que você estava, que era o teu lugar, o lugar em Deus, você foi perdendo a intimidade com Ele. Aí vem a culpa de ter ido tão longe de Deus.
e outras coisas que vão, aí você começa a pensar, não, já foi, então vai apoiar. Aí vai passar quanto tempo até que a pessoa consiga cair em si, como o filho pródigo, e caia em si mesmo e pense, eu devia estar na casa do meu pai, lá é o meu lugar. Depois de ter caído em bebedice, prostituição, promiscuidade, de ter feito tudo o que imaginou que podia fazer, e porque ele era cerceado na igreja, na casa do pai, não pode, então tá. Você sabe, você deve entender que qual é a pior coisa que Deus pode fazer para o ser humano. Você sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer para o ser humano? Entregá-lo à sua própria vontade. Não é mandar para o inferno. Pior coisa é a pessoa que começa assim, mas eu queria viver daquele jeito, eu queria não sei o que, mas eu não posso porque eu sou crente, eu não posso porque não sei o que, eu não posso porque não sei o que. E aí, de tanto ele querer, de tanto ele insistir, de tanto ele buscar viver alguma coisa que ele não poderia viver, porque a vida com Deus está pedindo que ele viva uma vida de entrega. Então Deus diz, então faz o que tu quiser, faz o que tu quer. E aí nós vemos, irmãos, você vê na sociedade, você vê na mídia, e você vê e pensa assim, como é que essa pessoa chegou a viver desse jeito? Eu não posso citar aqui porque vão dizer que o meu discurso ele é um discurso de ódio. Então eu não posso citar o que eu gostaria de citar, eu não posso citar, né? Você é ele, você é ela, mas aí na hora não é mais ele nem ela, vou parar por aqui. Então a pessoa vai lá e se joga para fazer o que quer da sua vida, do seu corpo. Deus vai entregá-lo. A Bíblia diz que Deus vai entregar para que ele satisfaça os seus desejos. Isso é a pior coisa que Deus possa fazer com alguém. Mas olha só o que diz a palavra, Mateus 12, 43 ao 45. Olha o que diz a palavra. 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a morar ali. O estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro, e assim também ocorrerá a essa geração má. Que casa é essa? Que casa é essa? A nossa vida. Você vê que às vezes a gente ora aqui pela família, a gente ora pelo lar, e a gente ora porque você viveu uma vida inteira longe do Senhor. A sua família antes de Cristo estava debaixo de maldições que vieram dos seus antepassados, maldições de pecados que você cometeu, maldições hereditárias, maldições que você gerou para si mesmo, enfim. Mas você veio a Cristo, amém? Você veio a Cristo, e obrigado, irmão. E Cristo, ele quebrou e desfez todas essas maldições. Essas maldições não têm mais poder sobre a sua vida. A palavra diz que o Senhor abençoaria até 1000 gerações daqueles que o amam. Deus abençoaria até 1000 gerações daqueles que o amam. Você, seus filhos, seus netos, e vai indo, 1000 gerações por tua causa, porque você veio a Cristo. Mas o diabo, ele vive em territórios. A palavra diz que ele age em territórios. A palavra diz, por exemplo, quando Jesus curou o endemoniado gadareno, aquele endemoniado que vivia nos cemitérios, e Jesus libertou ele, e os demônios pediram para Jesus: deixa-nos ir para os porcos, não nos mande sair
desse território, não nos mande sair desse território. Então Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, e os porcos então se lançaram no mar, e dos demônios que saíram de um único homem, 2.000 porcos foram mortos naquele dia. Eles atuam por território. Então a tua casa, a tua vida, a tua família esteve por muitos anos sendo um território do inimigo. Amém? Ah, pastor, agora o senhor falou que fica comigo. Não, você está em Cristo. Amém? Aí eu tenho que quebrar a maldição. Não, já está quebrada, Jesus já quebrou. Mas o inimigo de vez em quando ele vai fazer o seguinte: eu vou voltar lá. Então ele vai invocar alguma coisa desse passado nebuloso, desse passado de maldições que estavam sobre a sua família. Maldição, sei lá, casamento de sangue, morria com tal idade, não sei o quê, nem o casamento deu certo, meus filhos, tudo isso, filho, não sei o quê, envolvia com isso, envolvia com aquilo, tantos abortos, tanto não sei o quê, e ele vai trazer, ele vai tentar trazer de volta, e ele vai tentar ocupar de novo o território, porque era dele antes. Ele vai tentar trazer de volta. E você tem que ter o discernimento de espírito para perceber: olha, está acontecendo isso aqui. Não, agora o inimigo não tem mais poder na minha vida. Então eu preciso orar e declarar a ele: ó, minha vida está em Cristo. Esse lugar não é mais teu. A minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus familiares, eles não estão mais sob o domínio de nenhuma maldição. Então você cai fora. A tua ação aqui é ilegal. A tua ação na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus filhos, elas não têm mais poder. Então você se retira da minha vida, se retira do meu lar, porque ele vai tentar retornar a esse território. Agora, e se você não está firme em Cristo? Você nem noção tem de teu lugar em Cristo, nem noção tem da tua identidade em Cristo, nem noção tem que você é filho de Deus, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, nem noção tem que você tem autoridade para repreender, para expulsar, para abençoar. Não, mas eu preciso do pastor. Não, irmão, você está com problema na sua casa, é com o teu marido, é com os teus filhos. Quem é que tem aliança lá? Eu não tenho aliança contigo. Tu tem aliança com o teu marido, tu tem aliança com a tua esposa. Ore dentro da tua casa. A tua oração tem mais poder do que eu, que sou estranho na sua casa. A tua oração é mais eficaz do que a minha. Não, mas o Senhor, não acontece. É que você precisa entender qual é o teu lugar. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber que você também tem autoridade. Você precisa saber que se você falar, o mal vai te obedecer, ele vai te respeitar, porque você tem uma aliança. Quando Davi foi enfrentar Golias, você lembra? Ele chegou lá no acampamento e ele viu Golias gritando 40 dias, desafiando o povo de Israel, o exército de Saul. Quando Davi chegou lá, era no horário que Golias subiu para gritar, para desafiar, dizendo: vocês não têm um homem? Cadê o Deus de vocês? E Davi ouviu aquilo, e sabe o que Davi falou? Quem é esse o quê? Incircunciso, para falar alguma coisa do meu Deus. Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Davi não se importou de entrar no campo de batalha contra um homem 3 vezes maior do que ele, porque Davi sabia que ele tinha uma aliança com Deus, e que aquele homem, embora fosse forte, embora fosse grande, ele não tinha aliança com Deus. Então Davi disse: eu vou até lá, e eu vou lutar contra ele, e eu vou lutar contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje se saberá que há Deus em Israel. Essas foram as palavras de Davi, porque Davi tinha consciência de quem ele era. Se você não tem consciência de quem você é, o inimigo vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa, vai retomar o território, e você vai ficar lá chorando e lamentando, enquanto que você devia ter a mesma autoridade de Davi, de se levantar e dizer: não, cai fora, aqui não, capeta, cai fora. Então a palavra está falando sobre isso. Então o que aconteceu aqui?
Por que Deus fez esse milagre? Porque isso foi um milagre que aconteceu aqui. Só que não foi só a questão de Eleazar. Se você olhar na Bíblia, todas as vezes que houve um milagre, Deus precisou de uma pessoa. Quando Deus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, quantas pessoas provocaram esse milagre? Uma pessoa, um menino. Ouviu a discussão. Jesus chamou eles e disse: vocês têm que ir lá e dar alimento para o povo. Mas da onde, Senhor? Nós não temos dinheiro, não temos onde buscar. Como é que nós vamos alimentar 10, 15 mil pessoas? E o menino ouviu aquela discussão e pensou assim: ó, eu tenho aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. O lanche de um menino. Mas ele abriu mão daquele lanche. E aquele lanche do menino foi o que provocou o milagre. Jesus pegou, os discípulos foram lá assim, com muita vergonha, e disseram: ó Senhor, teu menino aqui não mereceu. Eu fico pensando na vergonha desses discípulos. Chegaram para Jesus: ó, tem um menino aqui, não tem muita coisa, Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus disse: então vai lá, põe o povo a sentar, faz assim, faz assado, papá, e abençoou e foi colocando nos cestos, 12 cestos, e foi colocando pedaço de um, aquele pedacinho de pão ou de peixe caiu lá no fundo. E aí quando eles olharam, no segundo instante, o cesto está cheio. E Jesus é bom, Jesus adora escolher com a nossa incredulidade. Todo mundo comeu, sobraram 12 cestos. Mas o que precisou para aquele milagre? O menino. O que precisou acontecer para a filha de Jairo ser ressuscitada? Quantas pessoas precisou? Só uma, Jairo. Todo mundo dizendo: agora não pode mais, agora tua filha morreu. Veio a mulher do fluxo de sangue. Jairo era um fariseu. Ele sabia, conhecia a lei. Jesus foi tocado por uma mulher com hemorragia. O que fez o milagre da mulher com hemorragia? Ela que perseverou, ela que foi lá, ela que enfrentou, que tocou em Jesus. Mas pela lei Jesus estaria impuro. Pela lei Jesus não podia entrar na casa de Jairo. Jairo não podia aceitar que Jesus fosse na casa dele. Mas ele perseverou. Jesus disse: só fica tranquilo, Jairo, vamos lá. Aí daqui a pouco alguém chega e diz: a menina morreu, não precisa mais importunar o mestre. Jairo olha para Jesus, Jesus: crê somente, vamos lá. Aí chega na casa, todo mundo chorando. Ela morreu, Jesus: essa menina está só dormindo. Por acaso a gente não vai saber se está morto, se não está morto, não sei o que. Aí todo mundo cai fora daqui, fica só o pai e a mãe e tal. Jesus entra, faz o milagre, entrega a menina com vida. Uma única pessoa, entrega a menina de vida para a família. A menina acorda, estou com fome, dá para comer essa menina aí, dá comida para ela e tal, foi embora. Uma pessoa provocou o milagre. A mulher foi curada da sua hemorragia. Uma única pessoa. Quantas pessoas precisam para Deus fazer o milagre na tua casa? Uma pessoa que entenda o seu posicionamento, uma pessoa que entenda o seu lugar no reino, uma pessoa que compreenda que um território que já foi de Cristo, que esse território você não pode abrir mão dele, você não pode voltar, você não pode recuar. E se está recuando, por que você está recuando? Por que você avança um pouco e recua 10 passos? Por que você fica numa vida espiritual que é uma gangorra, que é uma montanha russa? Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Não é constante. E se você não é constante, irmão, você sofre demais. Porque um pouco está em Cristo, outro pouco está no mundo. Um pouco está em Cristo, outro pouco está no mundo. Um pouco quer ser fiel, outro pouco não quer mais. Um pouco está avançando, outro pouco está perdendo. Um pouco está conquistando coisas em Deus e daqui a um pouco está perdendo tudo de novo. E não consegue não ter constância, não consegue ter perseverança, não consegue avançar. Se na vida natural é assim, você já fez regime? Quem já fez regime? É fácil fazer regime? Não é fácil, irmão. Desde que aconteceu o meu acidente lá, irmão, eu não tenho tomado mais refrigerante. Porque os outros em casa tomam. Aí, tu não quer, pai?
Não quero. Não vou tomar. E a vontade de tomar uma coca geladinha. Mas eu não posso tomar, porque a coca produz cálculo renal. Se Jesus já me curou do cálculo renal, para que eu vou me meter nisso de novo? Então, se Jesus já me curou, então amém. Não vou tomar, não posso tomar. Se eu voltar a tomar, eu posso de novo ter cálculo renal, de novo estar sofrendo. Para quê? Você está entendendo? Se você já fez regime, é a mesma coisa. Não pode comer tal coisa. Não pode comer pão. Não pode pão. Eu sou louco com pão. Mas a gente diminuiu assim, ó. Agora a gente come pão que a pastora faz. Ontem o Michael veio aqui ajudar. Chegou no dia do pão novo. Chegou ali fora e sentiu um enchendo de pão novo. Ele desse homem trabalhou com uma força. Trabalhou com uma vontade. Na hora do lanche, vai sair pão hoje. Pô, vocês estão muito cara de pau, né, galera? É fora. Mas se você não tiver constância, se você não tiver coragem de dizer, não, eu não vou comer, não, eu não vou beber, não, eu não vou fazer isso, não, eu vou dormir mais cedo, enfim, seja o que for, se você não tiver constância, você não consegue. Você fica naquele engorda, emagrece, efeito sanfona. Agora tem limão Jairo. Toma limão Jairo, emagrece. Daí para de tomar limão Jairo, volta a engordar. Vocês entenderam, né? Volta a engordar, diz que engorda 4 vezes mais. Mas se você não tiver constância na vida, você não consegue, irmão. Você não consegue. Tem que trabalhar, tem que estudar, trabalhar e estudar. Daí chega na hora da noite e tem que estudar. É difícil, é cansativo, não sei o quê. Um dia você não vai o resto. Na vida, se você não tiver constância, você não consegue vencer. Na vida com Deus é a mesma coisa. Se você não tiver constância, orar, buscar, ler a palavra, dizer não, cultuar como prioridade. Eu não consigo entender como é que alguém consegue ficar às vezes o mês inteiro. Virou só veio no dia nascer. Eu não sei como é que a pessoa consegue se manter em Cristo uma vez na semana, uma vez no mês. Para gente que busca toda semana é difícil. Eu não sei como é que alguém consegue se manter. Não, pastor, mas eu não assisto. Não assisto, não. Eu pergunto: você assistiu? Não. Você assistiu a live? Não. Você assistiu o culto? Não. Como é que essa pessoa vai crescer no entendimento de reino? Como é que essa pessoa vai avançar? Não avança, irmão. É que nem fazer regime. Você um dia não come o arroz, um dia não come o pão, nesse mesmo dia não toma o refrigerante, no outro dia você come o pão, o refrigerante, o pão, o arroz, come tudo 3 vezes mais, no outro dia de novo, aí chega no final de semana, eu não entendo por que eu engordei. A vida com Deus é assim, irmão. Agora, você tem que entender, você avançou, Deus te levou no lugar, você entrou no lugar em Deus. Aprenda, não recue, não retroceda, não retroceda. Você tem que olhar para Eleazar e pensar: poxa vida, eu já avancei tudo isso aqui em Deus, agora eu vou fazer como Eleazar, eu vou parar aqui, vou puxar minha espada e eu vou encarar o inimigo, e daqui eu não retrocedo. Nem o inimigo vai avançar e nem eu vou retroceder. E eu vou seguir avançando, eu vou seguir conquistando, eu vou seguir crescendo em Deus, para que Deus então possa usar a minha vida. Porque até para usar a vida não dá, irmão. Não dá. Vamos falar do Renan? Posso falar do Renan, teu marido? Fala do Renan. Se o Renan fosse uma pessoa que não tivesse crescendo em Deus, não tivesse ampliando o seu entendimento, aí ele vem aqui fazer o louvor. E aí você sabe que às vezes a pessoa começa a ministrar, bem? Mas aí ele vai ministrar, mas ele não entende muitas coisas de Deus. E alguém diz assim: eu quero falar alguma coisa. Fala o que sentir no teu coração. Misericórdia. Fala o que tu sente no teu coração. Não é assim. Aí começa a falar bobagem, começa a falar besteira. Por quê? Porque não entende, não cresceu no entendimento de Deus.
Se você vai falar com alguém, você hoje, você com entendimento de reino, se você vai conversar com alguém e você vai aconselhar alguém, vai ser o mesmo conselho que você dava antes? Hã? Ai, minha filha, faz o que teu coração mandar. O que é coração mandar coisa nenhuma? Coração é enganoso, diz a Bíblia. Não, faz o que tu tem vontade, não passa vontade. Também não, a tua vontade tem que estar rendida na cruz de Cristo. Mas aí você vai querer ministrar o quê? Se não cresceu, se não ampliou, se não avançou. Aí Deus quer usar você, não dá, porque você não tem maturidade. A Bíblia diz assim, ó, se o herdeiro, quem é herdeiro de Cristo? É herdeiro de Cristo? Todo mundo é herdeiro de Cristo, amém. Se o herdeiro não for maduro, ele é igual a um servo, ainda que seja o senhor de tudo. Então você é herdeiro, amém? Mas você não tem maturidade. Vamos dizer que a Maria Clara lá ganhou uma herança, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais ganhou de herança, descobriu-se uma herança, 10 milhões de reais. Daí ela vai bater no peito, não, eu vou administrar 10 milhões de reais. A lei permite? Não, é herdeira, mas não tem maturidade. Alguém vai administrar por ela, alguém vai ter que falar por ela, alguém vai ter que decidir por ela, até que ela tenha maioridade, e ela sozinha então possa assumir o seu lugar, quando ela se tornar madura. A nossa vida com Deus é assim, irmão, você é herdeiro, amém? Mas se você não amadurecer, se você não entender, se você não crescer, se você não ampliar, se você não continuar avançando, não é a mesma coisa que nada, porque você não tem maturidade, você não cresceu, você não ampliou o seu entendimento, você não sabe direito o que é você, quem é você, qual é o teu lugar em Cristo, que autoridade você tem, o que você pode fazer. A Bíblia diz que Elias foi falar com o rei Acabe. Deus não mandou para Elias chegar lá e dizer para ele, olha Elias, você vai chegar lá e você vai dizer o seguinte, ó, não vai chover. Foi Deus que mandou Elias falar? Não. Elias chegou lá, Acabe começou a falar umas coisas, Elias já se estressou, e ele disse o seguinte, então, ó, não vai chover, até que eu diga, não vai chover. E o que aconteceu, irmão? Não choveu, simplesmente não choveu. Aí em Hebreus diz assim, ó, Elias era um homem como outro qualquer, mas que ele determinou, ele declarou que não ia chover, e não choveu. Ele orava como qualquer um de nós. Você já teve uma experiência assim com Deus? De você orar e Deus fazer alguma coisa, sei lá, está acontecendo um temporal, algo vai chover, está acontecendo alguma coisa, daí você orou e Deus veio e agiu conforme a tua oração. Você já teve uma experiência assim? Quem já teve? Eu já tive. É coisa muito boa. Olha só, vou contar só essa história comparada. Quando nós moramos em Santa Catarina, um dia uma senhora da igreja veio e disse assim, pastor, tem uma senhora lá no hospital, ela me disse o nome da senhorinha, o sobrenome da Labora, não esqueci o sobrenome. Ela está muito doente, ela está muitos dias no hospital, o senhor vai lá e olha por ela. Aí tá, fui no hospital, cheguei no hospital, estava lá, essa senhorinha bem miudinha, bem pequenininha assim, magrinha, italiana, e eu comecei a conversar com ela. O que houve com a senhora? O que aconteceu? O que a senhora tem? Ela disse, eu não sei, eu estou aqui uma semana, o médico não sabe o que eu tenho, eu estou com febre, eu estou com dor, estou com isso, com aquilo, já tomei remédio, já fiz exame, nada aparece, eu não aguento mais ficar no hospital, eu quero ir para casa. E aí eu comecei a conversar com ela, preguei sobre Jesus, orei para aquela senhora. Quando eu terminei de orar, eu disse para ela, ó, hoje a senhora vai para casa. Ai, não acredito. Aí ela começou a chamar doutor, eu vou para casa hoje. Eu disse, não, eu não sou doutor, mas a senhora hoje vai receber alta. O médico veio naquele dia, eu fui embora, o médico veio naquele dia, perguntou como ela estava, não tinha mais dor, não tinha mais febre, não tinha mais nada, mandou a mulher para casa, recebeu alta. A mulher chegou em casa, a família veio o filho. O filho era o prefeito da cidade.
O filho veio e ele queria saber, mas o que aconteceu? Veio lá um pastor, assim, um pastor pretinho, porque era um dos poucos pretos da cidade, né? Lá só tinha gente branca, tudo branco, de olho azul e loiro. Veio um pastor pretinho lá e orou por mim, e ele falou para mim de Jesus, ele disse que eu ia para casa, e o médico veio e me deu alta. Aí passou, sei lá, uma semana, aquela irmã da igreja veio, me chamou e disse assim: pastor, o prefeito quer falar com o senhor. O prefeito quer falar comigo? O prefeito quer falar com o senhor, ele quer que o senhor vá lá no gabinete, que ele quer falar com o senhor. Prefeito, ela disse, ela não quis me dizer o que era. Fui lá na prefeitura, chego lá na prefeitura, ele, o senhor que é o pastor Fernando, fui eu que é a pastora. Ele me disse, aí ele me contou, lembra aquela senhora que foi lá no hospital, assim, aquela senhora é minha mãe, o senhor orou por ela foi curada, eu estou muito grato, eu queria ver o que eu posso fazer para o senhor. Eu disse, não precisa fazer nada, não, mas eu queria fazer alguma coisa pelo senhor, pela sua igreja, o que eu posso fazer, eu posso fazer, o que a prefeitura pode fazer. Aí pensei, eu disse, prefeito, nessa época nós estávamos num salãozinho bem pequenininho, eu disse, vocês têm o cinema, tem um cinema aqui no centro, e eu precisava de um lugar para fazer culto, o senhor não quer ceder para mim o cinema uma vez na semana, num dia que não usa? Que dia que não usa? Na segunda-feira. Então na noite de segunda-feira eu posso usar o cinema? Ele disse, pode, já está liberado, o senhor pega, vai falar com o secretário de cultura, eu vou lhe mandar o bilhete, o senhor pega para ele, já está autorizado. Eu disse, tá bom. Aí fui falar com o secretário de cultura, e o secretário de cultura começou a me dar todo tipo de desculpa, não dava, só me liga semana que vem, não dava, e assim foi passando mais ou menos 2 meses. Eu telefonava, ele dizia que não dava, porque não tinha alguém para lá abrir o cinema para nós, porque não sei o quê, porque não tinha funcionário. Foi 2 meses, aí um dia ele disse assim, ele me ligou, pastor, não vou conseguir ainda. Tá bom, desliguei o telefone, fui orar. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso, já está liberado, o Senhor já liberou, eu não aceito isso. Chegou de noite, tinha um pessoal que vinha da intercessão, eu disse, hoje nós vamos orar lá no cinema. Aí eles me olharam, cinema, vamos lá no cinema. Nós somos em 3, 4 carros até o cinema, encostamos na frente do cinema. Eu disse, a Bíblia diz assim, o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então nós vamos orar, vamos rodear aqui esse cinema 7 vezes. Todo mundo tirou o calçado, estava chovendo, era entrada de inverno. Todo mundo, pastor, tira o calçado, todo mundo deixa aqui no cantinho, e nós vamos fazer 7 voltas aqui orando, liberando esse lugar. Mas vamos orar. Todo mundo foi, 7 voltas. Era um pano de palhaço. De noite, no escuro, fizemos 7 voltas no cinema, retornamos lá, oramos junto, agradecemos a Deus e fomos embora. No outro dia da manhã, quando? No outro dia, o secretário de cultura me liga. Pastor, tudo bom? Segunda-feira, está liberado o senhor pode ir lá, está liberado o cinema, eu vou dar para o senhor uma chave e tal, não sei o que, liberou som, microfone, equipamento, tudo que tinha lá. O dia que eu fui lá, veio um funcionário, mostrou tudo, está aqui, pode usar tudo aqui, está aqui a chave e tal. Enfim, passamos a usar o cinema. Tá bom para você? Amém. Aí nós fomos construir a igreja, usamos o cinema, acho que 2 anos, foi muito tempo. Toda segunda-feira fazer o culto no cinema. Fomos construir a igreja, tinha que fazer a terraplenagem do terreno. Aí fui falar com o prefeito, prefeito, nós vamos fazer terraplenagem lá, precisamos tirar a terra de um lugar e levar lá para o terreno, deixar tudo planinho. Tá bom, pastor, tudo bem, mas a gente só pode fazer no sábado. Tá, o senhor acha que demora? Eu não sei. Tá, então não pode chover na semana, né? A gente vai lá no sábado e faz. Vai fazer só no sábado, tá bom. Então eu disse, não vai chover. Aí ele me olhou, pastor, isso não pode chover, se chover não dá para a gente fazer o serviço no sábado. A gente só pode ir no sábado, não pode chover durante a semana. Então tá, não vai chover. Enquanto não terminar o serviço, não vai chover. Aí ele ficou me olhando, disse, tá bom. Aí eles vieram fazer. Fizeram um sábado, fizeram do sábado, isso foi 45 dias. Até eles terminar o serviço. Aí nesse meio tempo, era época de temporal, todo dia chovia, o tempo fechava, aí tinha o pessoal da intercessão,
A gente ligava, vamos orar. Não pode chover. Pode chover toda a volta, mas aqui na cidade não pode chover. A gente orava. Mas fechava o tempo, fechava, escurecia. Parecia que ia descer ao céu. A gente começava a orar. Orava, repreendia. Não, Senhor, não pode, não vai chover, não pode chover. Só quando terminar o serviço vai chover. Não choveu. Não choveu. Último dia, estava lá na frente do terreno, estava eu, estava acho que a pastora, estava o prefeito, estava o secretário de obra, estava um monte de gente lá. Nós estávamos com a planta da igreja, mostrando a planta da igreja, e ele disse: hoje vai terminar. Aí eu disse: hoje vai chover. Será, pastor? Tanto dia que não chove, hoje vai chover. Aí veio os caminhões, a reta vinha, tirava a terra lá, enchia os caminhões, voltava, espalhava, última carga de terra veio, descarregou a reta de escavadeira veio, ajeitou tudinho. O que aconteceu? Choveu. O prefeito me olhou assim, viu que não ia chover, disse que não ia chover e não choveu. A questão é você entender quem você é. Quem você é. Você fica pensando que precisa alguém orar para Deus fazer alguma coisa. Você fica pensando que alguém precisa clamar, porque você não pode clamar. Mas a mesma autoridade que Elias teve de fazer parar de chover, e que a gente viveu em vários momentos da vida, essa mesma autoridade está sobre você. A questão é você saber quem você é. Eu sou filho de Deus. Se Elias, sendo homem como qualquer um de nós, declarou que não ia chover e não choveu, e quando ele orou, a chuva veio, e a convicção dele era tão grande que ele começou a orar, e ele pediu para o seu ajudante ficar olhando. Você já leu isso na Bíblia? O ajudante ficou olhando, ele ajoelhou e ficou orando lá. Até quando ele parou e perguntou: o que está acontecendo aí? Nada. Voltou a orar. De novo, nada. Aí terceira vez ele orou e perguntou: o que aconteceu? Aí o ajudante disse exatamente isso: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Não é nada. Aí Elias levantou e disse: vamos embora, porque vai chover. O rei estava por lá e disse: manda o rei para casa, porque vem chuva. E aí o rei pega a carruagem e vai correndo, vai com os seus cavalos, vai correndo. E se você ler, você vai ver que Elias pegou o ajudante e Elias saiu correndo e chegou primeiro que o rei, que estava na sua carruagem a cavalo. O que te impede, irmão, de você viver coisas extraordinárias em Deus? Sabe quem é que te impede? Você. Não é o diabo, é você. Você que não, você que fica recuando, você que fica deixando o inimigo, a carne, as coisas te fazerem recuar, você que perde de avançar, você que não usa a autoridade que Deus te deu, você que não usa a autoridade que está em ti, poder de vida, poder de orar, poder de liberar, poder de abrir portas, poder de fechar portas, poder de curar enfermos, poder de expulsar demônios. Eu posso, pode, irmão, está em você, está na tua vida, está em ti, o Espírito Santo está em ti. E por que não faz? Você tem que decidir assim no seu coração: eu não vou mais recuar, eu não vou retroceder, eu vou continuar avançando, eu não vou parar, eu vou avançar. Ninguém vai me parar, nada vai me parar, ninguém, nem eu mesmo vou me parar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? A pergunta que você tem que responder, a pergunta que você precisa olhar para si mesmo e precisa responder é: por que eu fico retrocedendo? Por que eu não estou avançando? Por que eu estou deixando a carne me fazer perder o espaço, perder lugar? Por que eu não estou avançando no Senhor?
estou indo e vindo? Por que eu estou vivendo uma vida espiritual que é como uma montanha russa? Feche os teus olhos, querido. Decida hoje. Decida hoje ser, na tua casa, na tua vida, ser o Eleazar. Ficar os pés no território, no lugar que Deus te plantou, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus te avançou, e lutar com todas as forças, com toda a violência, com todo esforço. Eu não vou perder território, eu não vou mais recuar, eu não vou mais parar, eu vou seguir em frente. Feche os seus olhos, comece a orar dentro do teu coração, irmão. Eu não vou pedir para você fazer pacto, fazer aliança, fazer promessa. Eu não vou pedir para você faça uma promessa com Deus, não, irmão. Você precisa decidir no teu coração. Você precisa decidir no teu coração, porque como você decide no seu coração, assim você é. Você precisa parar. Sim, Senhor. Sim, Pai. Nós queremos ser como Eleazar, cujas mãos grudaram naquela espada, e ele lutou até o fim. Ele teve forças para seguir lutando, para, Senhor, manter aquele lugar.
fraquejar, não queremos parar no caminho, não queremos ser fracos. Não, Senhor, o Senhor pode contar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue as pessoas da sua casa, dê as mãos. Ore. 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 Ore como uma família. Ore com autoridade. Abençoe os teus filhos. Abençoe o teu lar. Abençoe os integrantes da tua casa. Qual é a luta que você está vivendo? Ore, querido. Ore, clame. Clame. Erga a tua voz e clame. Libere palavras de bênção. Libere palavras de cura. Libere salvação. Libere harmonia. Repreende aquilo que não é de Deus. Repreende a ti mesmo. Teu descontrole emocional, tua raiva. Larga isso, entrega isso essa noite para Jesus. Entrega para Ele aquilo que está te atrapalhando nessa caminhada. Pai, nós abençoamos essa casa. Sim, Senhor. Nós nos levantamos como famílias proféticas. Nós nos levantamos, Senhor, e nós abençoamos. Nós abençoamos, Senhor. Abençoamos nossos filhos. Cite os nomes dos seus filhos. Diga os nomes dos seus filhos. Cite o nome da tua esposa, do teu marido. Cite os nomes das pessoas da sua casa. Leve-os diante de Deus e Pai. Leve-os diante de Cristo. Leve-os diante do Senhor. Declare bênção. Declare sabedoria. Declare capacidade. Declare capacidade. Declare sabedoria. Declare cura. Declare libertação das dependências. Dependência química. Dependência emocional. Libere bênçãos. Libere paz para a tua casa. Repreende, não aceite mais a gritaria, nem a confusão. Libere sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua empresa. Libere bênçãos. Libere, querido. Você tem essa autoridade, esse poder. Declare, querido, que a tua casa é o teu território e lá nada entra se não for da vontade de Deus. Se tem alguma coisa lá que não é da vontade de Deus, que saia, que seja desfeito, que seja quebrado, no nome de Jesus. Sim, abençoe, declare provisão e declare prosperidade, no nome de Jesus. Faça isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço aí na galera. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Eita glória. Aleluia. Amém? Queridos, nessa quarta-feira à noite a gente vai retornar com a live Papo do Reino. Vamos entrar em Mateus 6. Vamos continuar na Constituição do Reino. Mateus 6. Vai ser violenta a nossa live na quarta-feira. Vai ser poderosa em Deus. Então pega a Bíblia, pega papel, pega a caneta. 8 horas da noite, prepara aquele chimarrão, senta lá, põe na TV. Não pode botar na TV porque não é no YouTube, é no Face. Liga lá, enfim, onde você vai botar, põe no máximo de volume e ouça. Aprenda do reino de Deus. Amém? Quarta-feira, 8 horas da noite, Papo do Reino, episódio 16 ou 17.
Constituição do Reino, Mateus 6. Nós vamos estudar. Nós não vamos nem entrar nos versículos, vai ser só a introdução. Só a introdução vai dar uma live inteira. O que Jesus vai falar nos versículos 4, 5 e 6. A gente vai só fazer a introdução e depois na semana que vem, daí nós vamos entrar já com o terreno preparado para você entender. Não adianta eu chegar amanhã, na quarta, e já entrar direto, e aí vou falar coisas e você vai ficar boiando. Então a gente vai preparar o lugar, preparar o ambiente, preparar uma cama, e aí depois na semana que vem a gente entra na palavra. Amém? Precisa a pastora ter algum aviso, pastor? Primeira quinta de março. Primeira quinta de março. Vai retornar aqui então o estudo, o discipulado, o nome que você quiser dar, irmão. Venha, não fique em casa. Dobra essa carne. Vamos embora. Vem, faz seu chimarrãozinho, vem, tranquilo, mas procure estar presente. Amém? A gente vai encerrar aqui a live. Quarta-feira pelo Facebook, então, o Papo do Reino. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Se você vai contribuir, estabelecendo